Bom dia, graça e paz. Todo mundo já se abraçou, já cumprimentou o irmão, já falou, nossa, que bom que você veio. Que honra cultuar o Senhor com vocês. Como é bom celebrarmos o Senhor, celebrarmos uns aos outros, honrarmos uns aos outros nessa manhã. Hoje eu estava perguntando para o Senhor, Deus, o que o Senhor quer que eu compartilhe com a igreja hoje? Perguntei ao Espírito Santo, falei, nossa, meu Deus, não tenho nada para falar hoje. Não tem nada, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Espírito Santo vai fazer hoje? E aí o Senhor falou, só me adore. Só me adore. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom ter esse privilégio de podermos adorar ao Senhor sabendo quem Ele é, com gratidão e alegria. Então é isso que nós vamos fazer hoje, amém? Adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. Nós vamos cantar sobre Ele, falar sobre Ele, amém? Fale para sua alma agora, nessa manhã. Fale sobre Ele, sobre o Senhor. Quem é Ele para você? Adore ao Senhor nessa manhã. Eu vou ler para vocês o Salmo 100. É um salmo lindo. Eu amo esse salmo. Ele diz assim: louvem a Deus. Levantem um grande grito de alegria ao Senhor. Continuem fazendo isso em todos os lugares. Adorem ao Senhor com alegria. Com alegria, amém? Amém. Eu libero sobre vocês alegria nessa manhã. Cantem o seu caminho em sua presença com júbilo. E percebam o que isso realmente significa. Temos o privilégio de adorar ao Senhor, nosso Deus, pois Ele é nosso Criador. Pertencemos a Ele, somos o povo do seu deleite. Ele se deleita em você, Ele se deleita no seu louvor, na sua adoração a Ele. Vocês imaginam que hoje tem milhares de crentes adorando ao Senhor, reunidos em suas cidades, em seus países? E o Senhor vê um por um, um a um. É lindo. É lindo saber que fazemos parte de um povo que adora o Senhor e somos privilegiados por isso. Quando eu era mais novinha, todos os domingos eu via gente de todos os lados indo para a igreja e eu indo junto, né? Eu falava lá, tá indo para a igreja, aqui lá tem para a igreja, aqui lá tem para a igreja. Eu falava que tanto de gente indo para a igreja, eu era pequena, eu falava, olha tanta gente indo para a igreja. E aí cada um na sua igreja se reunindo, adorando ao Senhor. E Ele visitava todos, visita cada um na sua individualidade, ouve a todos. Então agora nessa manhã, o que tem de igreja, o que tem de povo reunido, adorando ao Senhor, nós fazemos parte disso. É um privilégio muito grande, é uma honra muito grande. Você pode passar por seus portões abertos com a permissão do louvor. Vá direto à sua presença com ações de graça. Vocês têm motivo para agradecer ao Senhor nessa manhã? Entre direto pelos seus portões com ações de graça. Leve a sua oferta de agradecimento a Ele e abençoe carinhosamente seu belo nome. Pois o Senhor é sempre bom. Deus é bom. O Senhor é sempre bom e pronto para recebê-lo. Ele é tão amoroso que vai surpreendê-lo, tão amável que vai elevá-lo. É famoso por sua fidelidade para com todos, os quais sabem que nosso Deus é de confiança, porque sempre cumpre suas promessas a todas as gerações. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor nessa manhã.
com ações de graças, com coração agradecido, contrito, prostrado diante do Rei dos Reis, aquele que é digno de receber a nossa mais sincera adoração. Se posicione diante do Rei, se prostre diante do Rei, adore ao Rei, adore ao Rei. Nós te adoramos, Jesus. Nós entramos em seus portões com corações agradecidos, com ações de graças, com hinos de louvor. Nós queremos te elogiar nessa manhã. Nós queremos te render graças nessa manhã. Nós queremos te adorar nessa manhã, pelo que o Senhor é. O Senhor é santo, é digno de ser adorado. Nós amamos o Senhor. Nós te amamos, Deus. Nós amamos a tua presença. Nós amamos saber que somos filhos. Nós amamos saber que somos privilegiados. Nós te amamos, Deus. Nós entramos em teus atos com hinos de louvor. Nós entramos em tuas portas com corações agradecidos. Nós te rendemos o nosso louvor nessa manhã. Nós nos prostramos diante de ti. Nós te adoramos, Jesus. Tu és lindo, santo, justo, digno do meu amor, digno da minha vida. Nós desejamos a tua presença. Nós queremos o Senhor. Eu desejo o Senhor como a costa anseia pelas águas. Eu anseio por ti, Deus. Eu anseio pela tua presença. Eu desejo o Senhor. Eu desejo ouvir a tua voz. Eu quero ver o Senhor. Eu desejo ouvir a tua voz. Eu desejo te sentir, ó Deus. Como é bom passar tempo contigo. Como é bom termos esse momento com o Senhor. Oh, Jesus, como eu te amo, como eu te amo, como eu te amo. Eu te amo, Jesus. Como eu amo o Senhor. Como eu amo te adorar. Como é bom te louvar, como é bom te louvar. Onde quer que seja, no meu quarto, sozinho ou aqui, eu amo te louvar. Eu amo te adorar, Jesus. Eu amo a tua presença, Deus. Adoro o Senhor nessa manhã. Diga a Ele palavras de amor. Elogie o nome do Senhor. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele porque nessa manhã as misericórdias dele se renovaram sobre você. E é por causa dessa misericórdia é que não somos consumidos. É por causa dessa misericórdia que não estamos perdidos. Obrigada, Senhor, que a cada manhã, todos os dias, as suas misericórdias se renovaram sobre nós, se renovam sobre nós. Obrigada, Deus, pelo teu amor. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado. Obrigada porque o Senhor nos cerca todos os dias. Obrigada porque o Senhor nos guarda todos os dias. Obrigada porque o Senhor é o guarda de Israel que não dorme. O Senhor não cochila. O Senhor cuida de nós o tempo todo. Obrigada, Deus. Porque por causa da nossa confiança em Ti, nós não somos abalados. Porque nós confiamos em Ti. Nós estamos firmados em Ti. Oh, Deus, obrigado pelas Tuas palavras, pelas Tuas promessas, por tanta coisa. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos supre. O Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é aquele que nos guarda. Oh, Jesus, obrigada.
Nós te adoramos, Jesus, por tão grande amor. Obrigada, porque o Senhor é bom, é bom, é bom. Seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. E por isso estamos aqui nessa manhã. Por causa do teu amor, da tua bondade, da tua fidelidade. O Senhor é altamente confiável. As tuas promessas vão de geração em geração. Obrigada, Deus. Oh, Jesus, 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 Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Fale para ele nessa manhã. Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Santo é incomparável, não há outro como Ele é sobre a terra, assim. Santo é incomparável, não há outro como Ele é sobre a terra, o céu pra sempre. Oh, nós cantamos uma canção ao Cordeiro. Nós adoramos Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Louva o Senhor nessa manhã, com toda a sua força, com seu entendimento, com todo o seu amor. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo é incomparável, venha sobre a terra, pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Venha sobre a terra, pra sempre. Santo és incomparável, não há outro como tu. Venha sobre a terra, oh, Santo és incomparável, não há outro como tu. Venha sobre a terra, pra sempre. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, Jesus, honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória.
incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, para sempre. Aleluia. Glória ao Senhor. Oh, aleluia. Glória, glória ao Eu não Senhor. consigo imaginar o Senhor não abrir, se derreter. Eu tô assim ultimamente, gente. Só de imaginar o Senhor olhando pra mim, eu já me derreto, Senhor. Então vocês vão me ver derretendo aqui pra frente. Antes eu não derretia tanto, agora eu tô desse jeito. Eu quero simplesmente só deitar aqui e ficar. Como é bom adorar o Senhor, sabendo quem Ele é, não por medo, nem por obrigação, mas porque nós amamos Ele. Porque Ele é tudo que temos. Porque nós o amamos tanto. Ai, não existe mais nada melhor que a presença dele. Ouvir a voz dele. Sabe quando você está lá no seu quarto, você pega a Bíblia e vai lendo, vem aquela palavra salta, você fala, uau, era isso que eu precisava. Você tem aquela certeza de que sim, ele está lá te vendo, está com você, está te ouvindo, te aconselhando, te guardando, te direcionando. E a gente só pode fazer o quê? Adorar o Senhor. Aleluia. Tanto caro, Jesus. É tanto amor. É tanto amor, tanto amor, tanto amor. Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Sua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas Sua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobri que um dia com Tua glória, um dia com Tua glória vale mais que mil. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com Tua glória, um dia com Tua
vale mais que mil. Vale mais que mil um dia, vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou e descobriu que um dia quando agora, um dia quando agora vale mais que mil. Aleluia! 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 Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, a graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda, o choro dura uma noite, alegria em teu amor. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas, meu amor não falha. Mesmo forte, profundo mar, tua presença vem me amparar.
Aleluia. Enquanto nós declaramos essa verdade, tu fazes que tudo coopera para o nosso bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
o Senhor me mostrou algo. Eu vi uma rachadura muito larga. Sabe quando tem aquelas rachaduras bem abertas assim? E aí vinha algo cobrindo como se fosse uma argamassa, mas era o sangue de Jesus cobrindo e tampando e fechando e rejuntando essa rachadura. E a palavra do Senhor tem para você: não há nada que você possa consertar que Ele já não tenha feito. O Senhor já fez, o Senhor já tratou, o Senhor já colou, o Senhor já juntou, o Senhor já rejuntou, o Senhor já curou. Não há nada que você ainda tenha que consertar que Ele já não tenha feito, que Ele já não tenha tratado. O Senhor tem cura. O Senhor Ele tem cura para você. Cura para você. Não há nada que você tenha que consertar que Ele já não tenha feito. O sangue de Jesus é aquele que cura você, de dentro para fora. De dentro para fora. Viva essa realidade. A realidade de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Na sua vida, na sua casa, seus filhos, seu futuro. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Tu fazes tudo para o meu bem. Tu fazes tudo para o meu bem. Tu fazes tudo para o meu bem. O Senhor, Ele não desperdiça nada. Ele transforma tudo para que coopere para o seu bem. Tu fazes tudo para o meu bem. Quando nós continuamos declarando isso, você pode trazer seus dízimos, suas ofertas com alegria, amém? Você vai semear com todo o seu coração sua gratidão nessa manhã. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo é mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria em teu manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Obrigada, Jesus. Nós temos alguns avisos nessa manhã. Hombridade todas as segundas às 19h30 pelo Zoom. Tenho certeza que tem sido poderoso, tem sido bênção, amém? Irmãos, hombridade é bênção, gente. Eu amo hombridade. Aleluia.
Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. E todas as quartas temos agraciadas também pelo Zoom. Tem sido bênção, tem sido poderoso, um momento de comunhão, de crescimento. Para todos os afares, se você ainda não participa, entre, ouça, aprenda, compartilhe. O Senhor tem falado poderosamente, amém? E estão oficialmente abertas as inscrições para o Iluminadas pela Palavra 2024 Relevante. Nós estamos animadíssimas. Hoje eu vou compartilhar com vocês o link para as inscrições. As inscrições custam R$50. Você leva uma camiseta maravilhosa que nosso irmão Gilmar está... vai chegar o dia, as camisetas estarão aqui. Glória a Deus. Nossa camiseta é linda, gente. Relevantes, é assim que o Pai faz. Como Jesus só fazia o que viu o Pai fazer, nós também faremos o mesmo, amém? É assim que o Pai faz, é assim que nós temos que caminhar. Então eu vou compartilhar com vocês o nosso link. 22 e 23 de novembro, Iluminadas pela Palavra Relevante. Vai ser poderoso. E no dia 30, que eu não coloquei, é uma hombridade. É uma hombridade no dia 30, eles estarão juntos aqui o dia inteiro. Vão também aprender sobre o Senhor, sobre relevância. Eu tenho certeza, nós caminhamos juntos. Então é o mesmo tema, é o mesmo mover, é o mesmo espírito, a mesma direção que nós estamos caminhando nesse ano, amém? Então, eles também vão enviar o link para a inscrição. Compartilhem, participem, estejam presentes. Será assim, gente, lindo, lindo o que o Senhor irá fazer em nós e através de nós nesses dias, amém? Então não deixem de participar. E aí, como Iluminados não consegue fazer igual uma hombridade, que vão vir para cá, passar um dia tranquilos, comendo, basicamente o estrogonofe, o pastor falou, nós não. A gente vai trazer gente de fora, a gente vai fazer um monte de surpresas, vocês vão chegar aqui e vão ver um monte de coisa legal. E para levantar, porque nós estamos trazendo uma querida de Curitiba, para estar ensinando para a gente sobre relevância. E aí nós precisamos levantar alguns valores para as passagens aéreas da nossa querida. E aí por isso nós vamos vender alguns números e vamos sortear uma cafeteira elétrica muito linda, vocês podem ver, muito útil para quem gosta de um cafezinho, né? Então cada número, cada R$15 é um número, tá? Então vocês comprem acima de 10 números cada um aí. Comprem vários números. Nos abençoe para que a gente traga essa nossa irmã com muita alegria para participar conosco aqui. Ela virá de Curitiba. Então a gente está levantando esse valor para as passagens aéreas. Ela vai se hospedar na casa da Keila. Então não vamos precisar de hospedagem, mas as passagens, sim. Então se você sentir nesses corações lindos, quebrantados, de ofertar Iluminadas, tá? É só procurar a gente, que aí vocês terão um número. Até o dia 15 nós estaremos fazendo esse sorteio, amém? Hoje nós teremos um açaí também com o mesmo propósito, que é levantar verba para esse nosso evento grandioso, que a gente espera o ano inteiro, amém? Que será poderoso. Vocês estão animados, gente? Animem aí comigo. Vai ser lindo, lindo. O Senhor ele tem falado com a gente lindamente sobre tudo que vai acontecer, que Ele é aquele que conta o futuro, né, gente? O Espírito Santo conta as coisas pra gente. E a gente tem visto, a gente já está com expectativa muito alta daquilo que o Senhor vai fazer nesses dias, tanto no Iluminadas quanto no Hombridade. Amém? A gente vai deslizar no azeite, tanta unção que vai ser derramada aqui. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, a palavra do mês para nós agora é a palavra de gratidão.
Eu queria que você abrisse comigo sua Bíblia hoje, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Diz assim o texto: "Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus." Esse é o texto da última canção que nós acabamos de entoar aqui. E como o tema do mês é gratidão, eu queria trazer hoje para nós uma meditação sobre o poder que a gratidão tem na nossa vida. Queria ler outro texto com vocês, Filipenses 4, 6 e 7. Que é um texto também conhecido. Diz assim, Filipenses 4, 6 e 7. "Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus." Quando a gente começa a falar sobre gratidão, nós precisamos de entender que a gratidão é uma atitude que transcende, que vai além das nossas circunstâncias e muda a forma de como nós enxergamos a nossa vida. Irmãos, isso é fundamental para que a gente possa viver tudo quanto Deus tem para nós. Uma visão que muda as circunstâncias que nós estamos vivendo e muda também a forma como nós enxergamos a vida. Quando Paulo fala que em tudo nós devemos dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus para conosco. E a gente vê esse outro texto de Filipenses que fala que com ações de graça devemos apresentar a Deus as nossas petições. A Bíblia fala que Deus vai nos dar uma paz e essa paz vai guardar os nossos corações e as nossas mentes. Esses versículos mostram que a gratidão é uma chave poderosa que transforma a nossa realidade, mas também nos conecta ao sobrenatural e aquilo que Deus tem para nós, independente daquilo que nós estamos enfrentando. É interessante que nós, seres humanos, nós temos essa perspectiva de se tudo está bem, a gente fica feliz, mas se as coisas não andam no ritmo daquilo que nós planejamos, muitas vezes nós largamos isso e já não existe mais gratidão no nosso coração. A gente não entende que nós devemos, a despeito de qualquer coisa que aconteça, mantermos essa gratidão, porque a gratidão é uma chave, como eu disse, para transformar a nossa realidade. Se nós não temos gratidão na visão, não entendemos que Deus está à frente, não entendemos as opções que Deus nos dá, nós não veremos o sobrenatural e não nos conectaremos com aquilo que Deus tem para a nossa vida. A grande dificuldade que nós temos hoje é que nós somos voláteis ou volúveis, nós estamos, dependendo da situação, nos movendo para um lado e para o outro. E é interessante que a Bíblia adverte que se alguém é inconstante, não espere que esse homem receberá alguma coisa do Senhor, porque o texto diz que muitos são como uma onda, uma hora vai, outra hora vem, mas em momento algum conseguem manter uma constância. Talvez esse seja o nosso maior gargalo, a maior dificuldade que nós temos e nós enfrentamos para vivermos o sobrenatural de Deus. Porque não estamos enxergando Deus, não estamos vendo Deus nas situações em que elas estão caminhando na nossa vida. E aí a gente precisa então pegar esse princípio, e hoje eu queria ver com você, o mês inteiro nós estaremos vendo sobre isso, mas hoje eu queria ver qual que é o poder da gratidão na vida de uma pessoa. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que a gratidão nos eleva acima das circunstâncias que nós estamos vivendo. A gratidão é uma atitude que nos liberta da prisão das circunstâncias. E como isso é difícil, mas esse é o caminho para nós vermos a Deus e enxergarmos daquilo que o Senhor tem para produzir na nossa vida. Se a gente entender que a gratidão vai nos libertar da prisão de todas as circunstâncias, nós começamos a enxergar a vida por um novo viés. Um exemplo disso é que há muito tempo atrás havia em uma pequena cidadela de um povoado algumas famílias que haviam ali, e havia um homem muito crente que servia ao Senhor e adorava o Senhor.
e ele colocou os seus filhos para que os seus filhos pudessem domar os seus cavalos. E ele tinha um filho por volta de 17, de 18 anos, que estava tentando então domar um cavalo, e quando o seu filho está ali tentando domar o cavalo dá um pinote e o joga no chão, e esse menino então cai e ele quebra a sua perna. Ele tem que engessar, desde lá de baixo do tornozelo até em cima, na cintura. E o pai agradeceu ao Senhor e disse: olha, meu filho caiu, quebrou a perna, mas nós queremos agradecer ao Senhor por tudo isso que ele tem feito. O Senhor preservou a vida dele. E os vizinhos que estavam ali chamavam esse homem de louco. Como esse homem pode agradecer a Deus por o seu filho ter caído e quebrado a perna? E o pai desse menino disse: olha, existem situações que nós não entendemos, mas creio que o Senhor governa sobre tudo e sobre todas as coisas. E daí a uma semana, o país de onde esse moço morava, desse pequeno vilarejo, entrou em guerra com outro país, e veio então o pessoal do governo recrutando todos os jovens para que esses jovens pudessem ir para a guerra. E o filho desse senhor, que havia caído do cavalo, não estava apto para fazer parte do exército, porque ele estava com a sua perna engessada. E aí então os outros vizinhos que questionaram precisaram enviar os seus filhos, porque era uma regra, e os seus filhos foram para a guerra e muitos deles morreram. E aí a gente começa a entender o poder da gratidão, mesmo diante de uma situação desfavorável. Quando a gente diz que o poder da gratidão, ele tem um poder para nos libertar da prisão das circunstâncias, porque nós somos acostumados a viver pela circunstância, e quem vive pela circunstância vê por aquilo que os olhos enxergam, e muitas vezes aquilo que os nossos olhos enxergam é o que nos limita para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Enquanto os demais jovens foram conduzidos à guerra, o filho daquele moço ficou ali, e ele foi preservado, sua vida foi guardada. Muitas vezes nós não entendemos a dimensão das coisas que estão acontecendo. Então a primeira coisa que eu queria deixar para você é: se liberte da prisão das circunstâncias. O que é a prisão das circunstâncias? Se nós entendemos que tudo está humanamente favorável, a gente vive, a gente aceita e a gente recebe, mas se a gente entender que não está humanamente favorável, a gente abre mão e começa a dar espaço para reclamação, para murmuração, e nós achamos que reclamando de tudo, xingando a tudo e a todos, brigando com todos, nós achamos que assim então Deus vai nos abençoar no meio de algo dessa forma. Quando nós cultivamos um coração grato, nós mudamos o foco das dificuldades para o que Deus já fez, ou para aquilo que Deus ainda está fazendo na nossa vida. Por isso existe um poder, e o que nós lemos é isso, que nós precisamos agradecer ao Senhor, orar a Ele com ações de graças. O último texto que a gente leu falava exatamente sobre isso, para que a gente possa adorar e servir a Deus com ações de graça no nosso coração, vivendo plenamente tudo aquilo que Ele tem para nós. Mudar o foco. Todas as vezes, irmãos, que nós colocamos o foco no problema, todas as vezes que nós colocamos o foco nas limitações, todas as vezes que a gente coloca o foco na falta e não em Deus, isso gera problemas e faz com que a gente então perca o foco de tudo aquilo que Deus tem para nós. Voltando para o texto de Filipenses 4:6, quando diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica com ações de graça. O texto bíblico não está dizendo para a gente ignorar as coisas que estão ao nosso redor. O texto bíblico não está dizendo para a gente fechar os olhos e achar que nada está acontecendo, mas o texto bíblico diz: em tudo, por meio da oração e da súplica, mas apresentando ações de graça, colocando o nosso coração disponível nas mãos do Senhor e orando com essa gratidão no nosso coração. Paulo está dizendo a isso: nós vamos receber uma paz. Olha o 7, cara, por exemplo, diz assim: então a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Quando nós recebemos essa paz, isso nos alivia das ansiedades, dos problemas que nós estamos enfrentando. Então você anda ansioso porque você quer, você anda descabelando e achando que não terá condições porque você quer, porque a Bíblia diz que quando nós colocamos ações de graças nas nossas orações, diz aqui que a paz de Deus vai guardar o coração e o pensamento.
O maior problema que nós enfrentamos hoje é o problema do estresse e da ansiedade. Isso tira o nosso sono, rouba a nossa paz, nos leva a uma inquietude, como se nós estivéssemos no mundo sem que Deus estivesse agindo, interagindo por ele. Por isso, nós precisamos entender que a gratidão nos conecta à verdade de que Deus está no governo de todas as coisas, independente das circunstâncias. O exemplo que eu te dei é algo que de forma alguma nós iríamos agradecer a Deus. Puxa vida, meu filho tentando domar um cavalo, caiu do cavalo, quebrou a perna, ficou andando por muleta, não podia se locomover, ficou em uma cama. Mas foi exatamente através de uma situação dessa, onde o pai agradece a Deus, porque mesmo tendo acontecido o acidente, o filho dele tornaria a andar. O pai entendeu que algumas coisas que aconteciam na vida do seu filho, elas eram temporárias, elas não são permanentes. Irmãos, nós estamos passando por situações temporárias, mas muitas vezes nós encaramos isso como algo permanente e perdemos o foco em Deus, colocamos o foco na adversidade e no problema. E o que a Bíblia está dizendo é exatamente o contrário. Você precisa entender que a gratidão vai te conectar com a verdade de que Deus, Ele está governando independente das circunstâncias. Isso nos ajuda a lembrar de que Deus é bom, de que Ele é fiel em todas as coisas, inclusive nos momentos difíceis que nós passamos. Quando nós aprendemos a focar em Deus e no caráter de Deus, nós entendemos então que os problemas, eles são temporários. Quer ver um exemplo que a gente cita muito em todo o tempo? É Pedro. Pedro estava vivendo uma situação difícil e conturbada junto com os demais discípulos em um barco que era açoitado por uma tempestade. E aí, no meio disso tudo, vem alguém andando sobre as águas e todo mundo grita, é um fantasma. E aí então Jesus fala, gente, tenham calma, sou eu. E Jesus vira para Pedro e diz, Pedro vira para Jesus e diz, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá andando ao seu encontro por sobre as águas. E Jesus falou para ele, vem. E enquanto Pedro mirava em Jesus e andava em Jesus, ele caminhou sobre as águas. Mas diz o texto que em determinado momento seu olhar desviou de Jesus. E quando seu olhar desvia de Jesus, o que ele vê? Ele vê as circunstâncias. E quais são as circunstâncias que Pedro está contemplando? Primeiro, isso é algo ilógico, isso é algo que não se pode fazer, caminhar por sobre as águas. A segunda coisa, diz a Bíblia, que ele começou a reparar no vento que batia ao seu redor e nas ondas que estavam ali. E aí então ele começou a afundar. Às vezes, irmãos, nós afundamos e em momentos da nossa caminhada com o Senhor, porque a gente para de olhar para Jesus. Talvez a gente está vivendo um milagre tremendo, desfrutando de algo sobrenatural, grandioso, gracioso, mas ao invés de continuar olhando e focando nisso, e ao invés de continuar passando por sobre as tempestades, sobre o vento, sobre toda a objeção que se coloca no caminho e continuarmos firmes no Senhor, nós olhamos para isso e começamos a sucumbir na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala para entendermos, vermos, enxergarmos o poder que a gratidão tem na nossa vida. Focar em Deus e não na volatilidade dos problemas que nós estamos passando. Uma perna quebrada é algo que vai passar. Sabe, um momento que a gente está passando delicado é um momento que vai passar. Não vai se perpetuar, isso não é para todo sempre. Por isso que a Bíblia fala sobre gratidão. Israel é o maior exemplo de ingratidão que nós temos, tanto que o autor aos Hebreus diz que os ingratos não entraram na terra prometida. Já pensou o que é isso, irmão? Perder uma promessa da parte de Deus, porque a gente simplesmente não está enxergando a gratidão, a vontade, o favor do Senhor? Abra comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso de número 28. O texto diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Mas também a gente não entende isso. Todas as coisas contribuem juntamente. Paulo nos lembra exatamente isso, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E por que nós ignoramos isso? Por que
que nós olhamos para as circunstâncias? Por que nós olhamos para a nossa limitação, para a nossa falta, para a nossa fraqueza, para a nossa inconstância, e não olhamos para Deus que tem nos chamado a viver acima de tudo isso? Agora, guarde algo no seu coração: a gratidão é a chave que abre a nossa visão espiritual para enxergar a mão de Deus operando a nosso favor, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Ao invés de achar, puxa vida, agora acabou, não tem mais como fazer, não tenho mais para onde ir, por que a gente não enxerga a mão de Deus operando em nosso favor? Sabe, isso transforma a nossa percepção, fortalece a nossa vida e nos ajuda a superar os desafios que nós encontramos na nossa caminhada. Outro exemplo bíblico, em Atos capítulo 16, conta para a gente a história de Paulo e Silas. Eles haviam pregado o evangelho em determinado local e vieram as autoridades daquele local e os prenderam e os açoitaram e os prenderam de cabeça para baixo, pendurados em uma prisão de cabeça para baixo. Vamos só tentar fazer um pequeno exercício. Se somos eu e você que fomos pregar o Evangelho de Jesus Cristo, e por conta da nossa pregação, alguém se irritou conosco, veio a polícia e desceu o sarrafo na gente, e não nos penduraram de uma forma normal, nos penduraram de cabeça para baixo. Se veja nessa circunstância, como é que você estaria? Eu digo isso, irmãos, porque às vezes a gente está passando por alguma coisa passageira, nós estamos passando por algo rápido, por algo momentâneo, e a gente está reclamando. Nós estamos falando de 2 homens que acabaram de tomar uma surra e foram pendurados de cabeça para baixo. Sabe qual que é o relato bíblico que nós encontramos? A Bíblia diz que eles, em primeiro lugar, se sentiram dignos de levarem uma surra por conta do nome do Senhor. Às vezes nós não gostamos do colega de trabalho que vira para a gente e nos chama de crentão ou de crentinho. E você, usando essa banca de crente e tudo, eu conheço quem você é, conheço aquilo que você faz. E como a gente começa já a ficar chateado, ao invés de nos alegrarmos e falarmos assim, puxa vida, minha vida está incomodando meu colega de trabalho, quer dizer que eu estou dando um bom testemunho aqui. Se ele está irritado comigo, se ela está irritada comigo, é porque a minha presença traz luz e as trevas estão logo se manifestando. Mas muitas vezes nós mudamos o foco, não enxergamos a coisa da ótica como Deus tem para nós. Diz a Bíblia que, em primeiro lugar, eles se acharam dignos de serem açoitados por causa do nome do Senhor. Eles diziam: Senhor, nós falamos do teu filho, e o teu filho incomodou essas pessoas a ponto de nos baterem, mas podem nos baterem, podem nos arrancar a vida, a gente não vai mudar em absolutamente nada. Mas o texto diz que eles estavam ali cantando louvores a Deus, e eles estavam expressando gratidão em meio ao sofrimento, mesmo estando presos, acorrentados e de cabeça para baixo. E aí é que a gente começa a entender o que Deus quer fazer na nossa vida. O resultado foi um terremoto sobrenatural que abriu as portas da prisão. A gente tem aqui outros vários exemplos que nos mostram que, ao adotar uma postura de gratidão, nós experimentamos uma intervenção divina que nos eleva acima das limitações humanas, transformando a perspectiva e liberando o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Primeiro ponto que eu queria deixar conosco nessa manhã, que vamos adorar o Senhor, celebrar a ceia, porque Jesus já encarou e fez muitas coisas, nas quais nós não precisamos mais passar por ela. É exatamente isso. A gratidão nos eleva acima das nossas limitações. A gratidão transforma a perspectiva e a gratidão libera o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Esses 2 exemplos, o menino que caiu do cavalo e Paulo e Silas agradecendo ao Senhor. Irmãos, quando a gente olha para a nossa vida, desculpa a expressão, mas talvez a gente está cheio de mimimi com alguma coisa transitória, passageira que a gente está enfrentando, e aí a gente abre espaço para que haja na nossa vida murmuração,
o clamor, ao invés de abrirmos espaço para, apesar de tudo isso, agradecermos a Deus, enxergando além da circunstância. Eu sei, irmãos, que tem circunstâncias que são doloridas para nós. Às vezes nós entramos em depressão, ficamos cabisbaixos, não conseguimos enxergar nada além do horizonte que está a 2 palmos do nosso nariz. Mas eu quero te convidar nesta manhã a enxergar além de tudo aquilo que Deus está planejando para a nossa vida, que Deus tem algo muito melhor quando nós começamos a agradecer a Deus pela vida, quando nós mudamos o foco. A questão é qual é o foco das nossas atenções, para que é que nós estamos olhando, o que é que nós estamos enxergando. A segunda coisa que eu queria ver com você nessa manhã é que a gratidão nos abre a porta para a provisão e para o cuidado de Deus. Porque a gente sai do governo, irmãos. A gratidão é uma demonstração de confiança e fé no poder de Deus para prover, mesmo quando parece que nós temos pouco. A gratidão vai fazer com que o sobrenatural de Deus se manifeste na nossa vida. Não é reclamando, não é murmurando, não é xingando, não é dando socos e chutes no ar, ou pontapés em alguma outra coisa, mas é exatamente entendendo que pela bênção do Senhor, algo virá e nos alcançará. A gratidão, então, é uma demonstração de confiança e fé no poder de Deus, para que Ele possa fazer o milagre. Quando damos graças por aquilo que nós temos, nós estamos reconhecendo que Deus é a fonte de todas as coisas. E mesmo se aquilo que nós temos é pouco, Deus é capaz de transformar a escassez do pouco que nós temos em uma abundância. Mas você já experimentou ser grato a Deus? Você já experimentou ser fiel a Deus em toda e qualquer situação? Tendo pouco ou tendo muito, tendo sobrando ou tendo faltando, mesmo o pouco que nós temos, se a gente entender e com gratidão colocarmos isso diante do Senhor, Ele vai transformar em abundância. Sabe qual é o nosso grande problema, irmãos? Que nem o pouco que a gente tem, que acha que é falta, nós apresentamos diante de Deus. Muitas vezes nós esquecemos que Deus governa, que Deus estabeleceu conosco um contrato, um pacto, uma aliança, que Deus disse que seria o nosso Pai, e o Pai é aquele que tem o papel de suprir as necessidades dos seus filhos. E a gente precisa entender que isso abre espaço para a manifestação da provisão de Deus em nossa vida. A gratidão, guarde isso, ela antecipa, e a gratidão recebe o milagre na nossa vida. Se você está orando por algo, já orou, já pediu ao Senhor, comece a agradecer todos os dias. Ah, mas isso ainda não veio acontecer. Isso se chama oração de fé, porque a oração de fé coloca o nosso pedido diante de Deus. Enquanto o nosso pedido diante de Deus, ele ainda não se concretiza, nós estamos agradecendo porque nós entendemos que Deus o fará, porque Deus trará para nós essa gratidão, Deus vai nos suprir. E aí a gente começa então a mudar a realidade da nossa vida. Ao invés de acordar e olhar para a escassez, para a falta que nós temos, nós começamos a olhar e invocar o nome do Senhor, dizendo: Senhor, eu já orei, eu tenho fé no Senhor, e eu creio que o Senhor é aquele que vai suprir as minhas necessidades. Por isso, mesmo antes disso chegar na minha vida, eu quero agradecer, eu quero glorificar e eu quero bendizer o seu nome. Então, ao invés de olhar para o que falta, a gratidão nos faz olhar para o que Deus pode fazer com aquilo que nós temos. E é isso que o Senhor está nos chamando nessa manhã para a gente fazer e mudar toda a nossa vida. Abra comigo sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, verso de número 17. Tiago, capítulo 1, verso de número 17. O texto diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O que o texto bíblico está dizendo para nós é que a boa dádiva vem do nosso Deus. Se você quer uma boa dádiva, faça exatamente isso. Comece a agradecer o Senhor, porque a gratidão vai antecipar o recebimento do seu milagre. E quando a gente começa a agradecer, a gente entende que tudo que é bênção vem do alto. Efésios 1:3 diz: bendito Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Isso foi no passado, isso já aconteceu. Quando nós contemplamos a cruz de Cristo, nós olhamos para ela, Deus está
está em todo o tempo apontando para nós a cruz. Porque quando você olha para Deus e diz assim, Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe. Deus mostra a cruz e diz, foi na cruz que o meu filho Jesus morreu por cada um dos seus pecados. O seu perdão já está provido, já está provisionado. Por isso não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque pelo fato de Cristo ter morrido por nós, isso nos foi dado. E quando a gente fala, Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, Deus está em todo o tempo apontando para a cruz, porque Ele diz, na cruz foi que eu provi cada um dos milagres que você precisa. Por isso diz o texto, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí, quando nós recebemos Deus como a nossa fonte de bênção, nós abrimos para Ele um espaço para que Ele faça um milagre na nossa vida. A pergunta que eu quero fazer para você nessa manhã é do que é que você precisa. Hoje é uma boa ocasião para você orar ao Senhor e depois de orar, começar a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer. Porque a gente disse que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. E se Deus é a sua fonte, não a sua força, não o seu conhecimento, não as reservas ou a questão bancária que você tem, às vezes trata ela com tanto carinho, acha que não pode mexer, às vezes nós ficamos ali. Isso é viver por meio da prisão das circunstâncias. O texto está dizendo para a gente que Deus quer fazer exatamente isso, porque a gratidão ela é uma semente que nós plantamos em meio à escassez, e que Deus faz frutificar em abundância. Por isso, quando a gente diz que é uma fonte de milagre, não sei o que você está passando, mas em meio à sua escassez, plante a semente de gratidão e de generosidade, porque Deus fará com que ela viva em abundância na sua vida. Quando nós agradecemos, declaramos que confiamos em Deus como nosso sustentador, demonstrando a nossa dependência e a total multiplicação de fé no cuidado que Deus tem. Quer ver um exemplo bíblico sobre escassez? A Bíblia diz que quando Jesus já estava no auge do seu ministério, multidões o seguiam, e a Bíblia diz que veio gente de tudo quanto é lado, uma multidão grandiosa, e ficaram ouvindo Jesus de manhã até o fim da tarde, e muitos deles fizeram uma caminhada longa, haviam deixado suas casas. E Jesus olhou para o povo e disse assim, poxa, nós temos uma grande multidão, e vira para os seus discípulos e dizem para eles, olha, eu preciso que vocês deem comida para essa multidão. E aí a gente vê os discípulos de Jesus olhando para ele, rindo e dizendo assim, Senhor, olha, deixa eu falar para o senhor o que está acontecendo. As pessoas estão ensinando para Jesus, né, a situação que ele tem pela frente. Fala, olha, nem se a gente tivesse tantos denários, a gente conseguiria comprar comida para esse povo. Já falei sobre isso aqui na igreja, né? Nem se tivesse uma padaria exclusiva, vendendo lá, calcula-se que nessa passagem eram 12 mil pessoas, né? A Bíblia conta 5 mil homens, então eles dizem que se colocar mulheres e crianças talvez chegue a 12 mil. Hoje, né, no ano de 2024, que padaria que conseguiria fazer, né, 12 mil pães rapidinho, ou que padaria teria 12 mil pães em estoque? Não acontece essas coisas. Mas quando a gente fala que a gratidão ela abre a provisão para o milagre na nossa vida, havia uma escassez muito grande de alimento. Mas um dos discípulos vira e fala assim, Senhor, tem alguém aqui que tem 5 pães e 2 peixes? O que é isso para a grande multidão que nós temos? O que Jesus fala? Me dá esse produto da escassez que nós temos diante da multidão. E o que Jesus faz? Jesus não reclama porque era pequena quantidade de alimento, mas Jesus pega aquilo e ele agradece. Ele agradece. Sabe, se alguém tem aqui talvez o último pedaço de carne para passar a semana, o último saco de arroz, o último saco de açúcar, o último litro de óleo, eu não sei aquilo que nós temos.
Mas a Bíblia está nos ensinando a caminharmos de uma forma sobrenatural. É apresentar aquilo a Deus e agradecer e falar: Senhor, obrigado, porque o que eu tenho para passar a semana está aqui. A minha escassez está aqui, mas eu quero apresentar isso ao Senhor. E quando a gente ora e a gente agradece, a gente abre espaço para o milagre acontecer. Guarde essa chave que eu coloquei para você aqui nessa manhã. A gratidão, ela antecipa e ela abre a porta para o milagre acontecer na nossa vida. Irmãos, não é a reclamação, que porcaria, eu só tenho isso, esse pouquinho, isso não vai dar, essa miséria, nada muda, e a gente culpa tudo e a todos. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: todas as vezes que nós contemplamos as circunstâncias, nós nos tornamos pessoas amarguradas. Se você abrir a sua televisão em algum jornal desses televisivos que tem aí, ficar ouvindo as notícias: tem guerra daqui, tem guerra dali, tem escassez, vai faltar o quê? Vai faltar aquilo outro, eu não sei, né? A grande questão do começo do ano foi enchente no Rio Grande do Sul, dizendo que vai faltar arroz, e aí o governo vai tentar importar arroz, e aí a gente sabe que no meio disso tem algumas pessoas que entram tentando ganhar dinheiro, e não se importou arroz, e não faltou arroz. Pelo menos a notícia que a gente tem é agora. Mas talvez, olhando para isso, você tem 5 pacotes de arroz na sua casa, porque você deixou o sentimento de escassez tomar conta do seu coração, e você disse assim: puxa vida, para não faltar arroz, que eu não consigo ficar sem, você vai lá e compra um estoque muito grande, e aí você está olhando hoje, a validade do arroz que você tem em sua casa tem que ser no próximo mês, porque os 3 sacos que você tem estão naquela data. Irmãos, isso é olhar, não com um olhar preventivo, como muitos dizem, mas é olhar com aquela questão da escassez. Eu me lembro bem, o pessoal até fez piada depois, quando começou a pandemia, os carrinhos saíram do supermercado cheios de papel higiênico, e não sabia porquê, mas todo mundo no meio da pandemia estava comprando papel higiênico, e aí as pessoas brincando e dizendo: olha só, será que essas pessoas estão com tanto medo da pandemia durar assim, porque aquela coisa vai fechar tudo, etc. e tal. Irmãos, em todo tempo, circunstâncias estão variando, circunstâncias estão mudando, nós estamos sendo encurralados, colocados de lado, ficados pressionados pela circunstância. Eu não sei a você, mas hoje, no mês da gratidão, o que o Senhor está dizendo para a gente sai desse lugar onde você está encurralado e comece a viver o sobrenatural de Deus. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes, agradeceu ao Senhor e diz assim: faça com que o povo sente em grupo de 50. E sabe o que acontece nesse milagre de provisão baseado na gratidão daquilo que Jesus fez? Ele recolhe 12 cestos cheios. Como que de 5 pães e 2 peixes consegue se recolher 12 cestos cheios? Somente quando a gente entende que a gratidão é um gesto que procede o milagre. E esse gesto de Jesus foi o que precedeu o milagre, mostrando que a gratidão abre um espaço para que Deus manifeste o seu poder e traga provisão aonde há necessidade. Irmãos, gratidão é um princípio bíblico que muitas vezes nós estamos nos perdendo. Sabe, a gratidão não apenas atrai a provisão de Deus, mas também abre o nosso coração para perceber a abundância com os olhos da fé. Jesus está querendo multiplicar aquilo que nós temos. Dedique, entregue, coloque algo diante do Senhor para que você veja um milagre. Situações de escassez, situações de falta, não olhe para a situação e nem se prenda por isso. Olhe para o Senhor. Sabe, a gente não precisa determinar de onde vem o milagre, a gente não determina, mas se a gente agradece ao Senhor, o Senhor vai usar situações inusitadas, pessoas, para poderem vir até nós e abençoar. Você vai receber uma palavra, um entendimento, a graça que vem do alto, e essas coisas vão transformar o nosso jeito de agir e o nosso jeito de pensar. E a terceira coisa que eu queria ver com vocês nessa manhã: a gratidão transforma o nosso coração e nos aproxima de Deus. Porque a gratidão é uma prática espiritual que transforma a nossa visão interna e nos aproxima de Deus. Ao invés de focarmos nas necessidades, nas prisões que as circunstâncias colocam para nós, quando nós estamos agradecendo, isso muda completamente a nossa visão.
Quando a gente é grato, a gente desenvolve um coração sensível e alinhado com a vontade de Deus. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e ele agradece a Deus. E é isso que muitas vezes a gente como igreja tem se perdido no caminho do sobrenatural, tem se perdido no caminho do milagre, das manifestações de Deus, porque a gente não tem tido esse hábito de agradecer, de entregar e de adorar a Deus, sabe? Então, chegou um momento de o nosso coração ser transformado, alinhado com a vontade de Deus, aprendendo a ver em cada situação a bondade e o favor de Deus. Tudo que nós cantamos essa manhã, nós cantamos da bondade de Deus, nós cantamos da provisão de Deus, nós estamos vivendo plenamente alinhado, o nosso caráter tem sido moldado e tem aprofundado o nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente fala que a gente quer ver milagre, mas se a gente não abre espaço para o milagre de Deus acontecer, como nós veremos o milagre na nossa vida? A gratidão promove uma mudança de coração e nos leva a ver um propósito de Deus em cada uma das experiências. Isso talvez é a coisa mais difícil da nossa caminhada, porque a gratidão, ela nos faz ver e reconhecer a bondade e o propósito de Deus em cada experiência. Agradecer a Deus, porque o filho quebrou a perna é algo ilógico, irracional, que muitas vezes nós não trazemos para o nosso dia a dia. Mas entender que por trás de situações como essa, existe um propósito da parte de Deus, enxergar o propósito e vermos exatamente o que Deus está falando, que muda cada circunstância da nossa vida. A gratidão, então, vai promover uma mudança no nosso coração. Reconhecer a bondade de Deus, mesmo nos desafios, nos leva a desenvolver um entendimento para que o nosso coração seja completamente transformado. Abra comigo sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 16. 2 Coríntios 4, 16 diz assim: por isso não desanimamos. Palavras de Paulo, aquele cara que estava recebendo chicotadas, estava numa prisão, preso em algema, de cabeça para baixo, e eles compuseram um corinho de agradecimento ao Senhor. A palavra do Senhor para nos animar é essa: não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Gratidão é colocar na balança a bondade extensiva de Deus, que é permanente, plena, inabalável, contra o momento que a gente tem passado. O texto de Paulo diz que existe um eterno peso de glória. Em quê? Nessas coisas triviais e passageiras, que nós não olhamos para elas e não achamos que é o nosso fim. Irmãos, quantas vezes nós intitulamos juízo sobre a nossa vida, dizendo: eu não presto, eu não consigo, eu não sei, eu não poderei, eu não alcançarei, eu não viverei em sonho, eu não. O que a Bíblia está dizendo é que esse leve sofrimento e momentâneo, e olha quem escreveu isso, foi um cara que no final da sua vida diz: eu tenho no meu corpo as marcas de Cristo. Eu, por 4 ou 5 vezes, tomei 39 chibatadas menos uma. Eu passei fome, eu passei sede, eu passei provação. Mas em tudo isso eu vi a mão de Deus me suprindo. Eu vi a mão de Deus me guardando. E eu sou grato ao Senhor por cada um desses milagres que eu vivi. E o 18 diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, são as cadeias das circunstâncias que muitas vezes nós estamos presos a ela. Mas ele diz aqui: mas o que não se vê é eterno. Por isso o Senhor está dizendo para a gente: foque em mim, não nas dificuldades temporárias, mas nas bênçãos que eu tenho para você.
A gratidão nos ajuda a manter essa perspectiva eterna, treinando o nosso coração para ser realmente moldado pelo amor e pela bondade de Deus. Sabe, a gratidão também nos leva a uma vida de obediência, quando a gente reconhece que Deus está nos provendo em absolutamente tudo. Em Lucas capítulo 17, Lucas nos conta uma história de Jesus que ele encontrou com 10 leprosos. 10 leprosos caminhavam na sua direção e eles pediram para Jesus: Senhor, nos purifica. E Jesus falou: vocês estão purificados. E Jesus deu a eles uma ordem, dizendo: vão lá e se apresente ao sacerdote. Na época de Jesus ainda vigorava o Velho Testamento, e se alguém era curado de lepra, ele tinha que se apresentar para o sacerdote examinar e o sacerdote declarar que eles estavam curados. E diz a Bíblia que todos os 10 foram. E quando eles estavam caminhando na direção lá onde ficava o sumo sacerdote do templo, um deles viu que estava curado. E esse um que viu não era judeu, ele não fazia parte do grupo dos judeus. E ele que logo viu, parou e viu que ele estava limpo. Ele voltou correndo e disse assim: eu não preciso de que um homem declare sobre a minha vida que eu estou curado, porque eu estou diante de Deus Todo-Poderoso, que tem livrado a minha vida, me dado uma cura tremenda e sobrenatural. E aquele homem que não era judeu, não era religioso, não frequentava a sinagoga, ele vai correndo e volta de novo para Jesus e se ajoelha diante de Jesus, e ele o agradece, chora e agradece a Jesus, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu fui livre, eu fui limpo, eu fui curado. Aleluia. E Jesus então nota a atitude de gratidão e diz para ele: a tua fé te salvou. A gratidão não simplesmente deu para esse homem a cura física, mas deu para ele uma nova perspectiva de quem Deus é, de sua bondade. Mas Jesus pergunta para ele: me refresca a memória, não foram 10 os que se apresentaram diante de mim? E o homem disse: sim, Senhor, foram 10. E só um voltou para agradecer. Irmãos, nós às vezes buscamos tanto a bênção que nós esquecemos sobre o abençoador. Estava reunido com alguns irmãos aqui, falando algo para eles. Falei: olha, a Bíblia diz que Deus é aquele que nos dá sabedoria. E já falei isso para a gente aqui também, né? O Senhor é aquele que nos dá sabedoria. Sabedoria para quê? Para adquirir riqueza. Sabe o que está todo mundo pedindo para Deus? Riqueza. Todo mundo quer pedir para Deus dinheiro. Senhor, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ganhar mais dinheiro. E eu tenho repetido isso aqui, irmãos. Por que a gente não pede o princípio bíblico? Deus é aquele que dá sabedoria para adquirir riquezas. Porque a Bíblia nos dá a entender que a sabedoria é muito melhor do que a riqueza em si. Porque a riqueza vai e vem. Você pode ganhá-la como pode perdê-la. A riqueza pode ser roubada, você pode ser assaltado, você pode perder todos os bens que você tem. Mas se você adquirir sabedoria, a sabedoria vai te dar capacidade para gerar novamente riquezas e bens, e você vai conseguir ganhar e ter tudo isso de novo. Então, quando a Bíblia fala sobre isso, esse exemplo de gratidão é o que precisa transformar o nosso coração. Jesus vira para o leproso e diz: cadê os outros 9? Ele diz: não sei. Alguns foram para o sacerdote, não sei se foram. Alguns foram festejar, foram para o bar, foram beber, foram fazer um monte de outras coisas. Outros foram se deitar com mulheres, porque eles não podiam fazer isso, sei lá. O povo foi fazer um monte de coisa, mas eu voltei para poder agradecer a um grande milagre que eu havia recebido. 1 entre 10. 10%. Irmãos, eu não quero trazer um peso para nós, mas sabe, o nosso coração precisa ser transformado. Nós estamos olhando para a circunstância, nós estamos olhando para a falta, nós estamos olhando para a escassez, nós estamos vendo aquilo que a gente tem como pequeno e desprezível. Jesus pega aquilo que era pequeno, desprezível, apresenta para o Pai, e aquilo alimenta todo mundo, e sai todo mundo de barriga cheia, satisfeito. Nós estamos falando sobre cura, homens que precisavam de um toque poderoso da parte de Deus.
E Deus fez isso por meio de Jesus. Jesus os livrou da sua lepra, mas um voltou para agradecer. Talvez a gente está aqui hoje, sabe, assim, reclamando de tudo de todos, do tempo, do frio, do calor, da falta disso, daquilo e tudo. Às vezes hoje nós temos um carro que nos leva de A a B, nos faz locomover, e às vezes a gente reclama porque sempre vai ter um carro melhor do que o nosso, mas às vezes a gente deixa de agradecer a Deus por essas coisas. O preceito bíblico é que se a gente agradece por aquilo que a gente tem, a gente abre a porta. Se você quer um milagre na sua vida, comece a agradecer, porque a chave que o Senhor está trazendo para nós essa manhã é que a gratidão, ela antecipa e torna real milagre na nossa vida. É isso que a gente precisa fazer, agradecer ao Senhor. Nós estamos aqui já na expectativa da nossa construção, mas a prefeitura tem imposto um monte de regras para a gente, mas em conversa com o pastor Alberto, nós agradecemos ao Senhor, e cada uma das coisas que a prefeitura está nos pedindo, nós iremos fazer. Compartilhei com os irmãos aqui que nós precisamos de uma liberação da Infraero. A Infraero é a infraestrutura aeroportuária do Brasil, porque estão dizendo que a gente, para ter um pé direito de 5 metros, que é o que a gente quer lá no nosso templo, precisa ter autorização deles, embora tenha um prédio do lado, que é muito maior, de 4, 5 andares, mas nós vamos fazer, nós podemos reclamar de tudo e de todos, ou nós podemos dizer, não, nós acataremos, nós estaremos dentro das normas, nós queremos fazer tudo de uma forma legal, porque um dia, se alguém for perguntar e fiscalizar, nós temos tudo legal para apresentar. A gente não está aqui para reclamar das dificuldades que a prefeitura impõe sobre nós, nós estamos aqui para fazer uma mudança, porque se a gente tiver alguma coisa para reclamar, nós precisamos então entrar no poder legislativo, que faz a questão de ocupação urbana de Belo Horizonte, para mudar a lei. Eu não quero falar disso, eu quero dizer que nós estamos aqui para cumprir, submeter, e nós entendemos que por meio disso a nossa igreja vai acontecer. Já temos o alvará de demolição, mas a gente não quer simplesmente demolir, a gente quer demolir, a gente quer dar início já à nossa construção. São projetos disso, mas temos uma gratidão a Deus no nosso coração. Nós dizemos ao Senhor, Senhor, muito obrigado pela provisão que o Senhor já tem dado. O pastor Alberto veio aqui um dia e falou algo muito sério, e que a gente concorda com isso. Não estaremos aqui, não queremos, no bom sentido, arrancar o couro dos irmãos, não queremos ficar fazendo apelo sobre apelo, porque nós cremos que o Deus que nos chamou para viver um sonho dele, uma realidade, ele vai suprir as suas necessidades, e é isso que a gente crê. Vai vir milagre de não sei onde. Se Deus vai tocar no coração de alguém para vender o carro, a casa, vender o lote, vender o não sei o que tem, entregar, nós sabemos que essas coisas vão acontecer de uma forma normal e natural, e não é baseado naquilo que nós fazemos, mas é baseado na bondade, no favor do Senhor. Por isso nós somos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele está fazendo. E eu queria que você guardasse essa palavra de hoje, o poder da gratidão. O poder da gratidão, ele faz a antecipação dos milagres acontecerem na nossa vida, e ele faz com que o sobrenatural aconteça também de uma forma tremenda e poderosa, para a gente viver e desfrutar tudo quanto Deus tem para nós. É chegado sobre nós, irmãos, esse tempo, sabe, de transformar o nosso coração, de nos comunicarmos com Deus e ficarmos mais próximos dele, enxergando no seu mover cada uma das coisas que ele tem para nós. Por isso nós louvamos ao Senhor e queremos agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito na nossa vida. E talvez a maior gratidão, talvez não, né? A maior gratidão do nosso coração é em nos ter enviado Jesus, o seu Filho, porque em Jesus tudo isso é capaz. Jesus falou assim para nós: olha, eu sou grato, porque tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, o Pai dará, para que a minha alegria seja completa. Você precisa entender que todas as vezes que nós oramos e agradecemos ao Senhor, e mantemos o nosso coração firme e fiel, o Senhor tem alegria em responder às nossas orações. O Senhor tem alegria em nos abençoar. O Senhor tem gratidão na nossa vida para nos ajudar a viver e a romper todas essas coisas que estão nos cercando. A palavra de hoje é essa: gratidão, ela antecipa o milagre e torna ele possível. Mas nós muitas vezes estamos presos na prisão da circunstância.
E aí vem aquele pensamento, não é porque você não sabe como é a minha vida, você não sabe das dificuldades que eu passo. Talvez pessoais e individuais eu não saiba, mas eu conheço Deus que está te dizendo nessa manhã que Ele é capaz e Ele quer fazer um milagre sobrenatural na sua vida. Portanto, eu queria que nós nos colocássemos em pé agora. E nós queremos agradecer ao Senhor. Nós vamos celebrar nesse momento a ceia. A ceia, irmãos, é uma lembrança de algo que nós temos. A ceia é a lembrança de uma gratidão, porque Jesus assumiu o nosso lugar. Jesus morreu em nosso favor. Por isso nós somos gratos e alegres para Ele por isso. Eu quero convidar nessa hora toda a igreja para celebrarmos a ceia do Senhor, para que o seu coração seja mudado e transformado quando você recebe os elementos, quando você vê aquilo que Jesus fez em nosso favor, quando você começa a desfrutar de uma graça sobrenatural abundante, quando você começa a desfrutar de um favor sem tamanho de Deus, você entende que a gratidão é aquilo que fazemos. A gratidão é quando nós abrimos o nosso lábio, chamamos a existência um milagre. A gratidão é aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Nós estamos prontos e aptos. Quando você recebe os elementos, nós queremos adorar o Senhor com mais uma canção, para que a gente possa realmente trazer a existência de tudo quanto Ele tem feito e continuará fazendo na nossa vida. Aleluia. Não descansa quem me guarda, acima dos montes, meu socorro está, em minha entrada e saída. A tua sombra me protegerá. Não existe espaço entre nós dois. Não existe medo entre nós dois. Não existe a culpa daquilo que passou. Só existe o amor que vence a morte. Não descansa quem me guarda, acima dos montes, meu socorro está, em minha entrada e saída. A tua sombra me não existe espaço entre nós dois. Não existe medo entre nós dois. Não existe a culpa daquilo que passou. Só existe o amor que vence a morte. Se por um vale passar, ali comigo estará. E se o mar fugir, lá estarás também. Passarei pelo fogo, sei que não vai me consumir. Eu estou em ti. Se for um vale passar, ali comigo estará. E se o mar fugir, lá estarás também. Passarei pelo
que eu estou em ti. Não existe espaço entre nós dois. Não existe medo entre nós dois. Não existe a culpa daquilo que passou. Só existe o amor que vence a morte. O amor venceu a morte. O amor venceu a morte. O amor venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Aleluia! Quando nós declaramos essa realidade, e é isso que a gente precisa entender. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus não reclamou do homem ter o abandonado. Deus não queixou do homem o haver preterido, crendo mais na palavra do diabo do que na palavra do próprio Deus. Deus vem em nosso socorro, Deus vem em nosso auxílio. Em Romanos 5,8 a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Por isso, irmãos, gratidão sobre todas as coisas. Estávamos perdidos, estávamos sem casa, estávamos aí a mercê da própria sorte, vivendo uma vida desregrada. Deus veio, estendeu sua mão, nos alcançou. Por isso, nessa manhã, nós queremos agradecer ao Senhor, nós queremos dizer, Senhor, muito obrigado, porque mesmo quando nós não éramos nada, o Senhor demonstrou o seu amor. Hoje é o momento de celebrarmos o amor do Senhor. E quando nós estivermos passando por alguma circunstância limitadora, que a gente estiver preso nessa circunstância, não conseguindo enxergar nada além, que você se lembre que a gratidão é aquilo que abre as portas. Quando a gente vê palavras, textos, expressões, homens e mulheres, Paulo e Silas, tendo motivo de agradecer ao Senhor, enxergue além das circunstâncias. Deixa o Senhor te levar para ter voos altos, para que você voe acima de todos os problemas, de todas as suas limitações. Quando você encontra uma situação que você não consegue sair dela, lembre-se que é nessa hora que o Senhor vai fazer um milagre sobrenatural na sua vida. O que aprendemos hoje, a chave que abre as portas na manhã de hoje, é que o milagre, ele antecipa. A gratidão, ela antecipa o milagre. A gratidão, ela faz com que o milagre aconteça na nossa vida. Essa é a maior chave que nós podemos ter aqui. E entendermos que a gratidão vai fazendo com que a gente voe e passe acima de todas essas coisas. As mudanças no coração, o molde no nosso caráter, o desenvolvimento de um coração sensível, tudo isso é algo que Deus está fazendo no nosso meio. Por isso, nessa hora, eu quero te convidar a celebrarmos juntos a ceia do Senhor. A Bíblia diz que na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, partindo o pão, ele diz: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Deus olhou para a gente e viu que a gente não aguentaria suportar os nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Deus viu que nós estaríamos mortos, sem esperança, sem absolutamente nada. E Jesus diz assim: Pai, eu vou lá, vou assumir o lugar de cada um deles, eu vou morrer por todos eles, para que jamais eles tenham que se separar do Senhor. E porque nós cremos nessa realidade, temos uma aliança com Cristo, somos gratos a Deus Pai. Juntos nessa hora, tomamos do pão. Aleluia. O Velho Testamento, a primeira aliança, ela era baseada em regras e normas.
E ela tinha um condicionante: se vocês me ouvirem e se vocês me obedecerem. O Velho Testamento era focado no homem, no seu desempenho. O Velho Testamento era focado em o homem ter que cumprir série de regras e normas, em o homem ter que obedecer. E as bênçãos viriam no Velho Testamento se o homem ouvisse, obedecesse e cumprisse. Mas se ele não cumprisse, havia uma série de maldições, havia uma série de consequências. Deuteronômio 28 fala sobre a bênção: se você ouvir e me obedecer, bendito será no campo, bendito será na cidade, etc. e tal. Mas da mesma forma, se não obedecêssemos, maldito será no campo, maldito será na cidade, você não colherá. O Velho Testamento aponta para a gente, para essa realidade. Em todo o Velho Testamento, o cumprimento e obediência de regras e normas dependia do homem. E se o homem então fizesse isso, ele seria justificado ou não diante de Deus. Mas o cumprimento de regras e normas nunca nos trouxe a vida eterna, nunca nos trouxe o perdão dos nossos pecados, nunca nos colocou numa posição completamente aceitável de Deus como nós somos hoje. Por isso, depois de cear, Jesus tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança feita no meu sangue. Jesus está dizendo que a nova aliança é feita em cima dele, não de nós. É na realização dele, não nossa. É baseado naquilo que ele apresentou ao Pai em nosso lugar, não por aquilo que nós fazemos. Por isso a gratidão do nosso coração se manifesta de uma forma plena. E nós podemos dizer ao Pai: Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos tirou de fora e colocou Jesus. Então, se eu sou abençoado porque Jesus morreu em meu lugar. Se eu sou salvo, é porque Jesus me salvou. Se eu sou perdoado, é porque Jesus morreu pelos meus pecados no meu lugar, para que hoje eu tenha vida. E por isso, então, mais uma vez, nós queremos celebrar a nossa gratidão ao Senhor. E queremos dizer: Senhor, muito obrigado por nos enviar Jesus, o teu Filho. Porque somos o que somos, temos o que temos, e podemos viver o que podemos viver por meio do teu Filho Jesus. E porque você aceita essa aliança e é grato ao Senhor, juntos bebamos o cálice do Senhor nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Se por um vale ali comigo estarás, e se o mar rugir, estarás também. Passarei pelo fogo, sei que não vai me consumir. Eu estou em ti. Se por um vale passar, ali comigo estará. E se o mar rugir, estará também. Passarei pelo fogo, sei que não vai me consumir. Eu estou em ti. Não existe mal sem perigoso. Não existe medo perigoso. Não existe a culpa daquilo que passou. Só existe o amor que vence a morte. O amor venceu a morte. O amor venceu a morte. O amor venceu a morte. Aleluia. Por isso hoje podemos ser gratos ao Senhor. Irmãos, tem tudo a ver com Ele. Tudo a ver com Ele. O que Ele podia fazer em nosso favor, Ele fez. Por isso nós queremos agradecer e reconhecer isso na nossa vida. Então guarde o seu coração. A hora que você for abrir os seus lábios para reclamar, para xingar, para fazer alguma coisa, lembre-se que Deus não está nisso. Quando algum acidente ou algum entrave acontecer na sua vida,
Olhe para o Senhor e diga: o Senhor vai me ajudar a superar. A hora que estiver passando por um momento de escassez, apresente ao Senhor aquilo que você tem. Porque assim como Ele fez com 5 pães e 2 peixes, Ele também vai fazer e vai mudar toda essa realidade. Assim queremos viver a vida plena e abundante que o Senhor tem para nós. Como somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Aleluia. Pai, nós queremos louvar o Teu nome e Te agradecer nessa manhã, porque queremos aprender a ter um coração grato. Queremos ser como aquele leproso que no meio do caminho foi curado e voltou e disse: eu quero ficar com o Senhor, porque o Senhor é a melhor parte, é o Senhor aquele que cura, é o Senhor aquele que multiplica, é o Senhor aquele que provisiona, é o Senhor quem dá sonhos, é o Senhor quem redime, é o Senhor quem cura, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. E mesmo que eu esteja passando por uma prisão limitadora de uma circunstância que me mantém preso, eu quero nessa hora aprender a olhar por tudo isso. E lembrando, como vimos hoje, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Senhor, ensina-nos a olharmos por esse viés. Muda o nosso coração. Senhor, queremos nos arrepender de todas as vezes que abrimos os nossos lábios e amaldiçoamos. Senhor, eu sei que isso é impedido do milagre chegar de uma forma plena e rápida. Por isso nós queremos reverter essa situação na nossa vida e queremos caminhar com o Senhor, buscando, em nome de Jesus, esse coração grato e de vermos uma transformação gradual, em não olharmos para as circunstâncias, não olharmos para as tempestades, não olharmos, ó Deus, mais para a escassez e para tudo que nos limita, mas olhar por um Deus provedor que vai suprir e vai fazer um milagre na nossa vida. Por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Aleluia. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons, que a consolação do Espírito sejam sobre todos nós e sobre toda a família de Deus que face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe. Uma excelente semana, dando graças e louvando e agradecendo o nome do Senhor. Deus te abençoe. Ali atrás tem o açaí da Júnia, que vai ser um brinde para você poder levar para sua casa. Não, um brinde não. Uma sobremesa para você levar para casa, para você ter uma sobremesa refrescante.